Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a vida abundante. No texto de João 10, Jesus trata de uma parábola. Ele conta uma parábola e depois ele vem a explicar essa parábola. Porém, nas igrejas, nas religiões, se costuma ouvir, uma versão distorcida da explicação dessa parábola, porque as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. Elas têm o hábito, elas são ensinadas assim nas igrejas, a confiar no que o líder está falando. Então, a maioria das pessoas não confere o que está escrito, não medita no assunto, e aí elas acabam se equivocando, no entendimento e na prática, consequentemente. O texto de João 10 diz assim, que Jesus, ele é a porta, e qualquer um que não entra pela porta é ladrão. O que ele quis dizer com isso? Ele diz que os ensinamentos dele são os verdadeiros. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, pela pregação dele. E alguns, que não entram pela porta, qualquer um é para ser considerado como ladrão, como salteador, como uma pessoa que vai expor o rebanho ao perigo e ensinar heresias, distorções, o que acontece hoje em dia em muitas igrejas evangélicas. Porque não é porque é uma igreja evangélica que está comprometida com o evangelho. O meu objetivo aqui não é de ser uma pregadora, de ser uma dona da verdade. Não, eu quero conversar com vocês a respeito do que está escrito, para que vocês também tenham o hábito não de engolir o que as outras pessoas ensinam, mas ler, procurar, meditar, entender. Hoje em dia é muito fácil, porque tem Bíblias em versões, para todos os gostos. Eu, por exemplo, antigamente eu lia a Bíblia impressa. Porém, com o tempo, a idade vai deixando a nossa vista cansada e tal. As Bíblias muito pequenas, elas têm as letras, muito pequenininhas. Eu não consigo ler, entender, acompanhar, porque eu canso rápido. As grandes são de difícil manuseio. Então, o que eu faço? Eu leio na internet, que eu posso ampliar a letra, que eu posso, claro que eu já conheço a Bíblia, já estudei ela impressa quando eu era mais nova. Mas hoje em dia, raramente eu fico folheando a Bíblia. Quando eu quero algum assunto, eu já vou direto, eu digito o assunto e já aparece o texto. Porque eu tenho essa memória do assunto. Eu tenho dificuldade de achar os endereços do tema que eu quero tratar. Então, nesse texto, quem Jesus chama de ladrão não é o diabo. Nas igrejas, eles cometem duas distorções. Uma atribui ao diabo, o versículo: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Não foi o diabo, não é ao diabo que Jesus está se referindo. Jesus está se referindo ao mercenário, o líder mercenário, o líder que distorce para benefício próprio, o líder que distorce para deixar o povo alienado e fazer aquilo que eles propõem, o líder que toma posse ali daquele rebanho em nome de Jesus, mas não prega o que Jesus pregou. Esse é o ladrão, não é o diabo.
né? As pessoas têm mania de atribuir todos os seus erros ao diabo, mas cada um de nós vai responder diante de Deus pelos nossos próprios erros. Então, é perda de tempo e falta de entendimento, né? Culpar o diabo por tudo. Então, tem esse versículo, né? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, que ele está se referindo ao mercenário, ao falso líder, ao falso profeta. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que é o versículo seguinte, dizendo que o cristão não pode passar por privações, o cristão tem que prosperar financeiramente, ele tem que ser cabeça e não cauda, ele tem que liderar, ele não pode ser empregado, ele não pode se conformar com a pobreza, ele não pode isso, não pode aquilo. Se a gente for analisar a vida dos discípulos, a vida de Paulo, a vida de Jesus, nós vamos ver que se tratavam de pessoas pobres financeiramente, né? A maioria dos discípulos, eles eram pescadores, alguns eram agricultores, alguns trabalhavam com né? Mateus cobrava impostos, mas a maioria deles trabalhava com pesca. As mulheres na época trabalhavam fiando a lã, né, para depois trabalhar no tear para fabricar os tecidos, os tapetes e tal. Jesus trabalhou como carpinteiro, né? E a palavra original significa que José era um artesão, ele trabalhava com madeira, com ferro e com pedra. E Jesus aprendeu com ele a trabalhar com essas coisas. Paulo trabalhava construindo tendas, ou seja, não tem respaldo bíblico para dizer que o cristão tem que ser rico, tem que ter posses, tem que isso, tem que ser aquilo, tem que ter o melhor da terra. Não tem respaldo bíblico. Isso é uma distorção baseada no Velho Testamento, onde as promessas para o povo de Israel eram materiais, né? O povo de Israel vivia em outra época, né? Onde o vencedor era aquele que mais matava, era aquele que mais conquistava terras, era aquele que guerreava com os povos vizinhos e quem prevalecia ficava com a cidade. Era relacionado, né, à fidelidade de Deus com um Deus, né? Cada povo tinha seu Deus. E o Deus de Israel era reconhecido através dessas vitórias e dessas conquistas e dessas, riquezas. Porém, para a igreja, as promessas são espirituais, não tem nada a ver com o povo de Israel, é um outro povo, é uma outra aliança. Testamento quer dizer aliança. O Antigo Testamento era aliança com Israel. O Novo Testamento é outra aliança com outras promessas, com outras leis, com outro preceito, sabe? Então a igreja já nasceu sob a ordem de Melquisedeque, que são promessas espirituais, que são promessas de revelação, que a principal promessa para a igreja é a eternidade. Para Israel não existe essa promessa, né? Então, parece que os líderes fizeram uma seleção. Eu quero essas verdades para mim e essas aqui a gente deixa no escuro, porque ninguém vai ler mesmo, então, né? E assim eles vão ludibriando o rebanho de Cristo, né? No próximo vídeo eu vou continuar com o mesmo assunto sobre vida abundante.